Fala galera, Andrei do Entre Altos e Baixas na área e no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Andrei, a bolsa tá cara, tá barata, tá na hora de comprar, o que tá fazendo, né? Essa é uma das principais perguntas que eu recebo lá e para responder isso a gente precisa contextualizar um pouco mais o cenário mundial. E é isso que a gente vai fazer agora, nesse momento, discutir um pouco tudo que está acontecendo e também falar dos fundamentos da bolsa, comparando com outras bolsas pelo mundo aí. E eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar a tomar uma decisão mais clara, mais evidente aí. No final do vídeo eu vou compartilhar o que eu estou fazendo nesse momento e quais são meus próximos passos aqui também em relação à bolsa brasileira. Então, bora pro vídeo, acompanha aqui, já deixa o teu like aqui se isso faz sentido, se inscreve no canal e bora investir. Vamos começar falando sobre a crise imobiliária na China, né? Se você pesquisar isso, é 5, 6, 7 anos que o pessoal vem falando que a China vivia uma crise imobiliária, que existiam cidades fantasmas e realmente existem, né? Onde foram construídas lá e ninguém nunca habitou aqueles lugares, justamente só para gerar, né, um movimento na economia. E nesse momento, né, há poucos dias, a Evergrande, que é a segunda maior incorporadora da China, anunciou que provavelmente vai dar calote nos seus empréstimos que estão a vencer agora, né? A dívida da Evergrande está em torno de 300 bilhões, né? E aí, lembrando a crise do subprime lá em 2008 nos Estados Unidos, o pessoal está com medo de um ato, né, sistêmico que iria realmente causar um problema muito maior aí no sistema bancário. O que começa a acontecer a partir disso? As pessoas, ao perceberem, os fundos, né, grandes fundos aí, ao perceber que existe esse risco, eles começam a resgatar dinheiro dos bancos. Se o banco não vai receber aquele dinheiro da incorporadora, por exemplo, e de outras que também com certeza estão com problema nesse momento, o banco passa a não ter dinheiro para, né, saldar as suas dívidas aí com os seus resgates aí dos clientes, né? E isso pode virar um colapso financeiro, e esse é um dos grandes medos que estão chacoalhando assim Estados Unidos, Europa, e o Brasil também já vem sentindo muito, né? Também por causa do minério de ferro, que também vem sofrendo lá com a China, onde saiu lá de $220 o preço do minério para hoje bater na casa dos 90 mais ou menos, né? Então uma queda muito grande, e tudo tem um pouco dessa decorrência, dessa desaceleração chinesa que pode estar começando justamente por causa do setor imobiliário. Então esse é um dos pontos, né? E o Brasil, ele é muito afetado por tudo que acontece nos Estados Unidos, na China, na Europa. Esses grandes problemas acabam nos afetando muito, né? Então a gente vem sofrendo já há alguns dias, e várias empresas da bolsa que têm alguma ligação com esses segmentos estão a preços há bastante tempo, né? Que não batiam nesses preços aí. Então a gente vai depois falar um pouquinho desses números aí da bolsa. Então esse é o primeiro ponto, tá? A crise imobiliária na China com certeza está fazendo um preço e poderá fazer bem mais, só que a diferença é que nesse ponto que eu percebo, os investidores como um todo estão já antecipando o medo, algo que foi diferente lá da crise subprime. Isso é normal porque hoje, né, os investidores estão mais precavidos nesse sentido, né? Algo que lá atrás o pessoal dizia aí, não, isso não vai acontecer, isso é impossível acontecer. Aconteceu e gerou um problemão assim para o mundo todo, que levou um certo tempo para a recuperação. Então esse é o primeiro ponto que vem aí assustando, e quando a gente fala de China, né, é muito difícil confiar nas informações. Então pode ser que o governo intervenha, faça algo para não perder esse posto que eles estão chegando, né, de ser a maior economia do mundo. Então é muito difícil a gente confiar em números de Covid, em relação às questões de vacina, em tudo isso é muito difícil, na questão econômica mesmo, né? A gente sabe como as coisas funcionam, ou a gente não sabe como as coisas funcionam na prática na China em relação a tudo isso. Então a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos, mas com certeza o problema imobiliário está batendo a porta da China lá. Um outro ponto que vem com certeza assustando um pouco o mundo e vem gerando preocupações é a questão da variante Delta, né?
que quando a gente olha para alguns números no mundo todo, a gente vê que a vacinação aumentou, né, segue acelerada, mas o número de casos, infecções e o número de mortes deu uma alta recente muito preocupante. No Brasil, a gente ainda não foi totalmente impactado em relação ao Covid, justamente porque, na minha opinião, a gente segue utilizando máscaras e isso com certeza diminui a velocidade do contágio. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil hoje está num momento inverso do que vários países estão passando agora, e isso vai ficar claro agora com esses gráficos aqui que estão sendo compartilhados. Então, a gente consegue perceber como o Brasil está com a vacinação bem, né, acelerada. A gente está lá com 80 milhões aí de pessoas já vacinadas com a segunda dose no Brasil, praticamente 80% da população vacinada com a primeira dose, né? Então isso também já também é algo que sinaliza de forma positiva, mas sem dúvida também nos mantém preocupados em relação à variante Delta, pois o mundo inteiro, vários países que estavam praticamente completamente vacinados com o público, que era alvo de vacinação, né? Mas mesmo assim a variante Delta está causando estragos grandes lá. Então esse é um outro ponto que também vem gerando essa preocupação. Não pela variante Delta em si, mas pela preocupação em relação à ineficácia da vacina, o seu curto período de eficácia também, né? Então, quanto tempo essa vacina permanece no corpo aí gerando a imunidade? Então, tudo isso é algo que gera dúvidas aí e preocupações. Além disso, a gente tem no Brasil a política, né, que segue aquela novela, né? Isso nos atrasou muito, enquanto as bolsas do mundo inteiro aí seguiam em alta, né? Colhendo resultados da recuperação econômica, colhendo resultados aí do segundo trimestre que foram muito bons para as empresas. No Brasil, a gente só vem regredindo aí muito por causa desse cenário político. Até que o Bolsonaro resolveu dar uma trégua e disse que ia ficar alguns dias calado, né? E realmente isso até então aconteceu, mas mesmo assim não tivemos sorte aí, né? A bolsa não nos ajudou e a gente segue agora em queda aí, em virtude desse problema do minério que pesa muito na nossa bolsa e também dessa crise imobiliária lá da China que também vem nos impactando muito. Então vamos ver ainda os próximos capítulos. Tem essa questão também que eu acho que o Bolsonaro não vai aguentar muitos dias quieto aí na paz e amor, então a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos em relação a isso. E um outro ponto é que essa semana a Selic, né, provavelmente vai ser ajustada em mais um ponto percentual, né? Então a gente vai chegar lá no 6,25. Então essa é a tendência de aumento e a bolsa como um todo fica nessa semana, sempre nessa expectativa, fica segurando um pouco os investimentos para aguardar os próximos capítulos aí em relação a isso. Mas a Selic é bem provável que o 1%, ou não se assustem se for até um pouco mais aí nesse momento, né? O pessoal tá existindo aquela briga dizendo que pô, a inflação segue em alta, a gente precisa dar uma segurada nela, mas também tem a questão que aí a gente volta para o cenário político, né? Se a gente subir muito a Selic, a gente vai dar uma travada muito grande e aí o PIB não vai ser o esperado, então tudo isso também gera outros impactos aí. Então meu voto é de que vai com certeza nesse 1 ponto percentual o ajuste aí da Selic. Então isso já está de certa forma no preço, né? Então agora a gente precisa aguardar os próximos capítulos em relação a tudo isso. Fechando essa etapa de macroeconomia, de microeconomia, também falando de Brasil, a gente vai falar um pouquinho de fundamentos na bolsa para comparar como está tudo isso, né, em relação ao mundo e como está a bolsa brasileira, falando um pouquinho dos fundamentos gerais aí da bolsa. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui esses números. O primeiro indicador que eu quero compartilhar com vocês aqui é o Price Earnings, né, ou PL da bolsa. Então aqui a gente consegue ver qual seria o tempo de retorno das empresas, né? Então, se um PL de uma empresa é 5, quer dizer que em 5 anos, se a empresa mantivesse nos mesmos parâmetros que estão hoje, lucro e preço, a gente vai ter o retorno em 5 anos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai entender como está o cenário do PL da Bolsa Brasileira. E aqui a gente consegue ver que o IBOV está nos menores patamares
dos últimos 10 anos, né? Aqui no gráfico a gente tem só desde 2015 para frente, mas mesmo assim a gente já vê como o cenário mudou. O que aconteceu aqui? As empresas anunciaram seus resultados agora do segundo trimestre e, além disso, além de ter sido um baita resultado, a gente ainda teve uma queda bem acentuada na bolsa, o que gerou o que tornou a bolsa muito barata, né? Então aqui o PL hoje, né, 8,5%. Então 8,5, né, vezes, tá? Então aqui a gente já tem um PL muito atrativo para quando a gente considera a média da bolsa, das maiores empresas da bolsa. Se a gente olhar para o índice das small caps, a gente vai ver que ele também teve uma redução, mas ainda não está nos mesmos níveis, né, dos outros cenários de anos anteriores, né? Então as small caps do Brasil ainda estão com uma expectativa grande versus resultado dentro, né, dos seus números, né? Isso é normal, né? As small caps elas acabam tendo um menor resultado de lucro e uma maior expectativa, né, dentro delas lá. Então, esse cenário aqui a gente já consegue ter uma noção de como a bolsa está barata. Se a gente comparar isso com o cenário dos Estados Unidos, a gente consegue ver como eles estão no momento inverso, né? A gente vê que eles estão nos seus maiores patamares aí de price earnings, né, no S&P 500. Também, se a gente pegar a Nasdaq, a gente vê que ela está trabalhando 30 vezes, né? Então seria 30 anos o payback contra 21 mais ou menos do S&P 500 e quando a gente fala de Ibovespa, né, a gente está falando de 8 vezes. Então olha a diferença, né, do quanto barato ou caro está a bolsa. Obviamente que tudo isso tem um porquê, né? Aqui dentro no cenário do Brasil a gente tem diversos problemas a mais para serem resolvidos em relação aos demais países aí, aqui se tratando dos Estados Unidos, né? Um outro indicador que é importante é o lucro por ação. E esse cara aqui a gente consegue agora ver na tela como as empresas brasileiras tiveram um retorno grande aí, né? O lucro por ação voltou a subir e aqui a gente vê alguns cenários, né, depois do anúncio de resultados, né? Então quando começou todo esse anúncio, todos os indicadores, como eles reagiram bem em relação ao lucro por ação, que é um dos indicadores históricos mais importantes, que é se a tua ação, se a tua participação na empresa, né, ela tá, se ela vai receber ou não, se ela está tendo lucro ou prejuízo, né? Então esse indicador com certeza é muito importante, principalmente quando a gente olha para o histórico. Afinal de contas, as empresas, né, mais consolidadas, principalmente quando a gente fala de Bovespa, elas têm que dar lucro, né, nos dias de hoje. Então essa é a importância do lucro por ação. O que a gente está vendo? Então, o lucro por ação lá em cima, né, nas suas máximas, e o PL da bolsa, né, o Price Earnings, lá embaixo, um dos menores números. Então, com certeza aqui dentro a gente tem oportunidades, né, para estar investindo. Para a gente ter ideia de como a bolsa brasileira está barata nesse momento, olha só esse comparativo com diversas outras bolsas aí pelo mundo, né? A gente vê países emergentes com 13,1, né, o PL, a Ásia 15, a Europa 15,7, o mundo, a média mundo em 18,4, Estados Unidos está lá em cima, acima dos 21, né? E a gente vê o Brasil lá atrás e Colômbia, né? Então, olha só como realmente esse indicador aqui demonstra que a bolsa brasileira está barata. E quando a gente fala disso, é importante a gente olhar assim, se os preços apenas estivessem baixos, né, seria um cenário. A gente está vendo que o lucro por ação está lá em cima, né, e os preços com certeza estão lá embaixo, né? Um outro indicador que é legal a gente analisar é o EV/EBITDA, né? Então, através desse indicador, a gente consegue entender em quantos anos de operação naquela empresa, se a gente não tirasse lucro, não pagasse os impostos sobre lucros, só o resultado operacional mesmo das empresas, quanto tempo a gente conseguiria pagar o valor da firma, né? O valor da empresa como um todo. E a gente vê que o Brasil está trabalhando com índices na casa dos 5 vezes, né? Então isso também torna muito barato quando a gente compara com países emergentes, está em 9,6, que é o dobro praticamente. Na Europa, a Ásia também na casa dos 10, tá? O mundo está em 12,5, ou seja, a empresa a sua operação tem que girar durante 12 anos sem tirar lucro para que tu conseguisse pagar aquela empresa, né?
Então, também é um indicador que mostra como a bolsa estaria, né, no momento barato, se não fosse todo esse cenário político que nos envolve aí, cenário, né, de dúvidas aí também, que é risco Brasil que está aí dentro, né? Então, pessoal, com tudo isso, a gente também consegue ver que o cenário externo, né, o investidor estrangeiro segue trazendo dinheiro para dentro do Brasil. Então, hoje o que a gente percebe é que os investidores estrangeiros estão acreditando mais no Brasil até do que os brasileiros, né? A gente vê um fluxo de saída da bolsa muito grande institucional, né? Então fundos também que estão sendo estopados, também isso é importante ressaltar com essas quedas, né? Fundos que estavam um pouco alavancados também acabam sendo estopados e geram essa saída do institucional um pouco mais elevada. Então, o investidor estrangeiro está acreditando no Brasil, entendendo que está barato, vindo para cá. Naturalmente, quando tu olha para todos esses números, tu percebe isso, né? E o brasileiro que está aqui dentro já está um pouco mais desgastado também, já entende que todos esses problemas aí não valem a pena, talvez, pelo resultado. Na minha opinião, o que eu sigo fazendo? Mantendo meu método, que é o método no bolso, na prática, funcionando, e aí sigo comprando, né? Já fiz alguns aportes agora nessas últimas quedas, provavelmente farei mais alguns aí nos próximos dias. A gente deverá ter mais alguns momentos de oportunidade. Sigo comprado total no Brasil, né? Fazendo novos aportes também no Brasil, e os meus dividendos gerados lá pelo método no bolso, esses sim vão para o exterior. Então a estratégia segue a mesma, dando uma analisada um pouco maior nesse risco que pode existir em alguns segmentos aí, principalmente eu acho que o setor imobiliário pode sofrer bastante no Brasil se aquele colapso chinês realmente vier a acontecer, né? Acho que essa é uma preocupação, além da taxa alta da Selic, que vai tornar mais caro os empréstimos e vai desacelerar o setor imobiliário. Então esse é um setor que por enquanto estou deixando um pouquinho de lado, mas no mais o restante seguimos aí investidos. Um pouquinho também de preocupação em relação à crise hídrica, né, que vai afetando cada dia mais aí as geradoras de energia, né, tradicionais. Então, mas na prática seguimos aportando e seguimos em Brasil aí praticamente 100% comprados aí. Esse foi o nosso vídeo então de hoje sobre macroeconomia, sobre bolsa brasileira, sobre os múltiplos, comparando com o cenário mundial todo aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe teu like aqui, qualquer dúvida deixa um comentário, nos siga nas mídias sociais, @EntreAltasBaixas, venha para o nosso canal no Telegram e bora investir!